recolhendo a primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, registrando hoje 15 de julho do ano de 2025. Nossos cumprimentos iniciais às eminentes desembargadoras Lígia Lira, ao eminente desembargador Francisco Carneiro Lima, integrantes da presente Câmara, bem como também nossos cumprimentos ao doutor Bruno Jorge Costa Barreto, procurador de Justiça, representando o Ministério Público, assim como a sua excelência, a doutora Aline Lima de Paula Miranda, defensora pública, participando remotamente. Também nossos cumprimentos extensivos às senhoras e senhores advogados, advogadas e advogados que participam desta sessão, destacando aquelas e aqueles que farão sustentação oral, seja presencialmente ou remotamente, bem como as demais causídicas e causídicos que nos acompanham remotamente. Nossos cumprimentos aos servidores do Tribunal de Justiça, estagiários, força pública, público em geral. No início dos trabalhos, submeto à apreciação do colegiado a ata da sessão ordinária realizada, da sessão, melhor dizendo, realizada no dia 8 de julho. Podemos considerá-la aprovada ou alguma restrição? Pela aprovação. Declaro aprovada a referida ata. Na ordem preferencial dos julgamentos, destacamos inicialmente processos com pedido de vistas. Temos 3. Chamo o primeiro deles, o habeas corpus de número 625590, dígito 14.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros, em que é impetrante o doutor Lintor José Linhares Torquato, paciente Rosane da Silva Sales, impetrado o juiz de direito da Vara de Delitos e Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza, sob minha relatoria. Na última sessão, do dia 10 de julho, após sustentação oral realizada pelo doutor Lintor, seguida de manifestação oral do Procurador de Justiça, eu, na condição de relator, pedi vista dos autos, porque aqui houve uma discussão interessante. O desembargador Carneiro, a desembargadora Lígia deve recordar acerca da arguição do advogado de que a parte estaria em prisão domiciliar, né? E, na verdade, o voto vinha trazendo o paciente na condição de solto, a paciente, né? Na condição de em liberdade, o que é fato, e eu pedi vista exatamente para esclarecer, né, esse aspecto, porque era uma diferença importante de fatos, né, que obviamente interferiria no voto, né, e assim trago o meu voto vista mais diretamente ou especificamente em face deste aspecto, né, essa dúvida que fora suscitada. E trago-o nos seguintes termos. Ao compulsar os autos, verifica-se que a pretensão veiculada no habeas corpus consiste no reconhecimento de nulidade processual decorrente da apresentação das alegações finais pela Defensoria Pública, embora a paciente estivesse regularmente assistida por advogado constituído. Requer-se ainda o afastamento da certificação equivocada do trânsito em julgado, com a consequente expedição do alvará de soltura e o regular recebimento do recurso de apelação. Importante registrar que a sentença penal condenatória, objeto do presente mandamos, transitou em julgado em relação a paciente no dia 3 de fevereiro de 2025,
conforme se observa a página 2017 dos autos principais, tendo sido protocolada esta impetração somente em 3 de junho de 2025. De início, destaca-se a inadequação do questionamento pela via estreita do habeas corpus, de matéria já transitada em julgado, que desafia na espécie, como sabido, o questionamento através da via própria, ação de revisão criminal, nos termos do artigo 621 do CPP. Importante salientar que as hipóteses de cabimento do habeas corpus são restritivas, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal ou de outra ação, sendo incompatível com discussões relativas a matérias questionáveis por meio de recursos e ações próprias, de modo que, existindo ação legalmente prevista, o writ não deve ser conhecido, salvo constatada flagrante ilegalidade que viole o direito de liberdade ou ao abuso de autoridade e ausente necessidade de revolvimento probatório, conforme a orientação dos tribunais superiores. E aqui eu cito jurisprudência acerca desse entendimento, né, de que o habeas corpus não é sucedâneo de ação outra ou de recurso, a não ser em caso de flagrante ilegalidade, continuo dizendo, assim constatado o objetivo de utilização deste habeas corpus como substitutivo à ação de revisão criminal, o writ não deve ser admitido. Todavia, apesar de não ser cabível o presente remédio, passa-se a análise de matéria para verificar possível ilegalidade, que, se identificada, poderia ser corrigida por meio da concessão de ofício. No caso em apreço à sentença condenatória, páginas 1901 a 1977, dos autos principais, imputou ao paciente a pena de 16 anos, 2 meses de reclusão e o pagamento de 1.027 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Compulsando os autos originários, tem-se que a ré foi pessoalmente citada. Aqui é onde começa a questão, estava solta, estava presa, se deu a intimação regular ou não, né? Aí eu venho pontuando. Observa-se que a ré foi pessoalmente citada, páginas 1276. Entretanto, manteve-se inerte, deixando transcorrer em habeas o prazo legal para a apresentação da resposta à acusação. Diante da omissão, a Defensoria Pública do Estado do Ceará foi regularmente intimada para apresentar a resposta em favor da acusada no prazo legal. Verifica-se no processo apensado, sob o número 18775, dígito 86.2021.8.06, sequência 3001, no qual o juiz o acuó, por meio de decisão proferida, às páginas 33 a 35, em 6 de julho de 2021, estendeu os efeitos das medidas alternativas à prisão anteriormente deferidas pelo ministro Sebastião Reis Júnior, do STJ, 6ª turma do STJ, em razão do reconhecimento do excesso de prazo da prisão cautelar. Considerando que a paciente figurava entre os beneficiários da referida decisão, foi determinado o relaxamento de sua custódia preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em 8 de julho de 2021. Então, aqui eu venho pontuando o seu status de liberdade, né, a partir dessa data, 8 de julho de 2021. Diante disso, não merece prosperar a argumentação do impetrante, uma vez que a informação de que a paciente estaria em prisão domiciliar baseia-se em despacho datado de 26 de setembro de 2019, por meio do qual diz que foi concedida a prisão domiciliar. Trata-se, portanto,
de ato anterior à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a concessão de liberdade plena à paciente, razão pela qual se revela improcedente a alegação sustentada. A paciente compareceu à audiência de instrução e julgamento ocorrida em 26 de julho de 2021, acompanhada por advogado regularmente constituído, páginas 1691 a 1693. Encerrada a instrução, determinou-se o regular prosseguimento do feito, com a intimação da defesa técnica para apresentação de memoriais, página 1780, cuja ciência foi devidamente certificada, a página 1781. Na sequência, a defesa apresentou memoriais, página 1820, os quais, todavia, limitaram-se a um pedido genérico de absolução, sem qualquer fundamentação jurídica ou análise dos elementos probatórios, restringindo-se a apenas 4 linhas, não obstante a complexidade da causa. Diante da deficiência desta peça, visando assegurar a ampla defesa e evitar nulidade, o juiz deixou de recebê-la e reabriu o prazo para a apresentação de novos memoriais, página 1828. Em razão da inércia do patrono constituído, foi proferido um novo despacho, determinando a intimação pessoal da acusada, para que no prazo de 5 dias constituísse novo defensor, sob pena de nomeação de dativo. Página 1834. Todavia, a tentativa de intimação foi infrutífera, conforme certidão do oficial de justiça, que apontou lugar incerto e não sabido acerca do paradeiro da ré. Página 1846. Em face disso, o juízo determinou a intimação da Defensoria Pública, página 1848, que apresentou suas alegações finais, às páginas 1850 a 1857. A sentença foi proferida em 16 de dezembro de 2024, páginas 1978. Tanto o advogado constituído pela paciente quanto a Defensoria Pública foram devidamente intimados do inteiro teor da sentença, páginas 1979 e 1984. Contudo, ambos deixaram transcorrer o prazo legal para a interposição do recurso, razão pela qual o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 3 de fevereiro de 2025, página 2017. Consoante o CPP, tratando-se de réu solto, é o caso, como na espécie, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, sendo dispensável a exigência de intimação pessoal do acusado, que respondeu solto ao processo. Veja-se o teor do aludido dispositivo legal, aqui eu cito o comando normativo, também acostando jurisprudência, confirmando que o réu solto é intimado através de seu defensor, né? E arremato dizendo: com isso, conta-se o prazo recursal da data em que o patrono foi intimado sobre o conteúdo da sentença, uma vez que a intimação do réu solto é dispensável e não interfere no termo inicial do prazo recursal. Assim, não há que se falar em nulidade, pois estando a paciente solta, suficiente a intimação da defesa técnica a teor do artigo 392, inciso 2, do CPP. Diante do exposto, não conheço do writ, por inadequação da via eleita, como já dito, sem verificar qualquer ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. É como voto. No presente julgamento, tomou assento a desembargadora Lígia e a desembargadora Lira também, né? Que integra a turma julgadora. Nesse sentido, colho o voto da eminente desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães.
pelo não conhecimento. Colho o voto da eminente desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Acompanho, Vossa Excelência. Proclama-se assim o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, não conheceu da ordem impetrada. Segundo processo, também... Boa tarde, doutor desembargador, só para dizer que eu estou acompanhando aqui. Pois não, doutor Lincoln, pois não, Esse- satisfação. Acompanhando aqui a Vossa Excelência, mas o único ponto é que ela não foi intimada pessoalmente para constituir novo defensor. Esse era o ponto Pois não. nodal. Tá certo? Vossa Excelência, se entender que houve alguma obscuridade, contradição, claro. omissão, lacuna, pode lançar uso do recurso cabível, né? Ou outra medida que ele pareça cabível, tá bom? Tudo bem, obrigado. Prazer revê-lo. Na sequência, chamo o habeas corpus de número 626043, dígito 09, ponto 2025, ponto 8, ponto 06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Luiz Ricardo de Moraes Costa. Paciente Caíque de Oliveira Gonçalves. Impetrado juiz de direito da comarca de Lavras da Mangabeira. Sob relatoria do eminente desembargador Francisco Carneiro Lima. Na sessão extraordinária híbrida de julgamento do dia 10 de julho, após sustentação oral do doutor Luiz Ricardo de Moraes Costa, seguida de manifestação oral do doutor Procurador de Justiça, o eminente relator, desembargador Carneiro, pediu vista dos autos para melhor exame da matéria em razão das argumentações levantadas pelo patrono do paciente. Desembargador Carneiro, em mesa, voto? Em mesa, Excelência. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado. Boa tarde, doutor Bruno, Procurador de Justiça, doutora Aline, defensora, senhores advogados presentes, senhores servidores. Eu pedi vista por conta do que foi arguido nas sustentações orais a respeito de interposição de recurso de distrito, tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público. E agora eu trago meu voto já me adequando a essas arguições. Eu vou ler a regimenta. Está bem simples. Direito penal, direito processual penal. Habeas corpus. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Dirigir sem permissão para dirigir ou habilitação. Homicídio qualificado tentado. Tese de excesso de prazo do monitoramento eletrônico. Encerramento da jurisdição do primeiro grau, feito que se encontra aguardando processamento e julgamento de recurso em sentido estrito no segundo grau. Incompetência desta Corte para análise do pedido. Artigo 105, inciso 1, letra C da Constituição Federal. Incognoscibilidade, ordem não conhecida. Caso em exame. 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Caíque de Oliveira Gonçalves, denunciado pela prática dos delitos capitulados nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4, 3 e 9 do Código Penal e artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 9, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em avaliar se há ilegalidade na manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente diante do alegado excesso de prazo. Razões de decidir. 3. No caso em apreço, o paciente foi pronunciado e foram interpostos recursos em sentido estrito pela defesa em 16 de junho de 2025 e pelo Ministério Público em 13 de junho de 2025, encontrando-se os autos aguardando o processamento e julgamento do mesmo. Já o presente habeas corpus foi impetrado em 20 de junho de 2025, portanto, após a interposição dos recursos em sentido estrito. 4. Desta forma, eventual alegação de excesso de prazo não merece conhecimento, visto que deverá ser formulada no Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 101, letra C da Constituição Federal, uma vez que esta Corte de Justiça tornou-se incompetente para sua análise com o encerramento da jurisdição de primeiro grau, estando os autos pendentes de processamento e julgamento dos recursos em sentido estrito. Dispositivo e tese.
5. Ordem não conhecida. É o meu voto, excelência. Pois não, Oswaldo Carneiro. Matéria já decidida por essa Câmara em outras ocasiões, no sentido de reconhecer sua incompetência para processar, julgar excesso de prazo, quando o próprio tribunal seria a autoridade coatora no caso, né? Isso. Pela demora no processamento do recurso em sentido estrito. E aí não teria como conceber o tribunal como autoridade coatora e, ao mesmo tempo, julgadora, né? Julgador. De uma eventual coação ocorrida. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Como voto a desembargadora Lígia. Acompanho o voto do relator. Proclamo o resultado pelo não conhecimento, não foi, Baduca? Não conhecimento. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, não conheceu da ordem impetrada nos termos do voto do relator. Terceiro processo, com pedido de vista, habeas corpus ainda. Processo de número 625538, dígito 18.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante, o doutor Paulo César Magalhães Dias, doutor Jorge Hélio Chaves de Oliveira, pacientes AC de FN e outros. Impetrado, o juiz de direito da primeira vara da comarca de Boa Viagem, sob relatoria da eminente desembargadora Silvia Soares Sanóviga, que não integra mais a nossa Câmara, já que integra, desde ontem foi instalada, né, a 4ª Câmara Criminal. A desembargadora Silvia integra a referida Câmara, inclusive sendo a sua presidente, em face da criação, né, dessa nova Câmara Criminal. Mas, na sessão do dia 8, sessão ordinária, do dia 8, apresentou o seu voto na condição de relatora. Houve sustentação oral por parte dos advogados, dos impetrantes, doutor Paulo César, doutor Jorge Hélio, também por parte do Ministério Público. E a desembargadora Silvia apresentou o seu voto pela denegação da ordem. Conheceu do habeas corpus, porém, para denegá-lo. Eu pedi vista do processo para analisar com mais profundidade a legalidade ou não do procedimento em curso. E trago o meu voto vista nos seguintes termos. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de AC, de FN e outros, investigados pela prática dos crimes tipificados nos artigos 168, 288 e 355, todos do Código Penal, em que aduz o reconhecimento de constrangimento ilegal em face da nulidade da busca e apreensão realizada nas residências e escritórios de advocacia dos investigados, e pela existência de procedimento investigatório criminal conduzido pelo Ministério Público sem justa causa. Na sessão de julgamento do último dia 8, os advogados dos pacientes, em sustentações orais, seguidos de voto da eminente relatora, desembargadora Silvia, pelo conhecimento e denegação da ordem, né? Houve a sustentação oral e, na sequência, o voto da eminente relatora, que, como já dito, entendeu pela inexistência de flagrante ilegalidade que configurasse o constrangimento ilegal apontado. Na ocasião, justifiquei minha manifestação de pedido de vista para analisar a existência ou não de justa causa para a instauração e manutenção do procedimento investigatório criminal, PIC, considerando que a prática de advocacia predatória que ensejou a instauração da investigação não configura por si só conduta criminosa. E aí reafirmando, né? E não obstante
o caráter esdrúxulo, né, dessa prática, advocacia predatória, mas não se constitui como um crime, né? No ordenamento jurídico brasileiro não se tem esse tipo penal, né? E aí digo, por si só, conduta criminosa, bem como pela documentação acostada pelos impetrantes na interposição do presente habeas corpus, através da qual apresentam documentos que indicariam a transferência dos valores às supostas vítimas e suas respectivas ciências acerca dos processos judiciais movidos pelos advogados. Os impetrantes sustentam que não existem indícios de autoria e materialidade para a instalação do referido PIC, pois a investigação não tratava sobre fato típico, notadamente, diante da inexistência de notícia-crime concreta, uma vez que a documentação enviada pelo Judiciário da cidade de Madalena não apresentava elementos de qualquer prática criminosa, apontando que a investigação iniciada pelo Ministério Público tinha caráter especulativo, de modo que a solicitação de busca e apreensão, devidamente autorizada pelo juízo impetrado, configurou evidente pescaria predatória, conhecido fishing expedition, o que caracteriza prática de investigação ilegal. Em consulta aos autos do dito PIC, através de sua numeração judicial, processo número 80, sequência 30.35.2023.8.06.0299, e analisando a portaria de número 020/2020 do Núcleo de Investigação Criminal, no INC, do Ministério Público, é perceptível que os considerandos daquele documento, destacados pelo órgão investigador, ou seja, o rol de motivos que ensejariam o início da abertura do procedimento de investigação, no que pertine às condutas atribuídas aos pacientes, remetem aos documentos enviados pelo juízo da comarca de Madalena, que apontava a suspeita da existência de ações judiciais predatórias em diversos processos, mencionando documentação de origem questionável, tais como procurações com extensos poderes aos advogados e arquivos que se referiam à suposta prática dos crimes de falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal, falsificação de documento público, artigo 298 do Código Penal, apropriação ou desvio de bens e proventos da pessoa idosa, artigo 102 da Lei 10.741 de 2003, e organização criminosa, artigo 1º da Lei 12.850 de 2013. Em tais justificativas, apontava-se ainda que a notícia de fato, ensejador da investigação, fora o procedimento instaurado inicialmente no âmbito do Ministério Público para apuração das condutas, mas que, em razão da complexidade que ensejaria a investigação, seria necessário a instauração do procedimento investigatório criminal. Ao analisar a decisão interlocutória do juízo da comarca de Madalena, acostada às folhas 30 a 32, que consiste na mesma decisão proferida em todos os processos judiciais lá elencados, que apontam os motivos que ensejaram a comunicação pela autoridade judiciária ao Ministério Público, entendeu-se que fora constatada a repetição de ações ajuizadas pelo mesmo escritório de advocacia, com teses genéricas e confusas, geralmente envolvendo aposentados contra instituições financeiras, ao passo que as demandas apresentariam elevado número de acordos realizados sem comprovação de ciência dos autores, cujos valores seriam depositados em contas dos advogados. Teria observado ainda a presença de documentos de origem duvidosa, ausência de provas de consentimento
e procurações com poderes amplos outorgadas por pessoas idosas e vulneráveis, muitas delas analfabetas. Tais elementos sugeririam, prima facie, a existência de práticas processuais predatórias. A comunicação ensejou a abertura do procedimento de notícia de fato, número 01.2020.341, dígito 6, página 33, que posteriormente foram transformadas no PIC em análise. Ao compulsar os autos, precisamente a documentação de páginas 18 a 1084, observo que nessas páginas contém os seguintes documentos referentes a todos os processos judiciais submetidos à investigação: petição inicial, procuração judicial, decisão interlocutória dando ciência dos autos ao Ministério Público, ofício e senha de acesso. Constam ainda consultas integrais junto à Delegacia de Defraudações e Falsificações em nome dos investigados, páginas 1085 a 1097, 1127 a 1140, sem resultados. O Ministério Público requereu que fossem oficiados o INSS, solicitando relatórios de descontos previdenciários, extrato de empréstimo consignado nos cadastros das possíveis vítimas, bem como diversos bancos solicitando cópias dos contratos de empréstimos consignados contratados pelos demandantes aposentados, páginas 1099 a 1124, 1142 a 1167, 1195 a 1247. Foram identificados nos autos resposta do Banco Mercantil do Brasil, indicando empréstimo consignado em favor de MT da S, páginas 1247 a 1258, e ofício do Banco Itaú, indicando não terem sido localizados empréstimos em nome de LAF da C, FELS e Maria IR, páginas 1265 a 1267, e certidão do NUINC, atestando decurso de prazo de outros ofícios enviados sem respostas obtidas, página 1267. Sem outras informações nos autos, estes foram remetidos ao juízo da Vara de Delitos e Organizações Criminosas, ocasião em que o Ministério Público atuante naquela unidade deixou de oferecer denúncia, páginas 1275 a 1277, pois ausentes indícios de autoria e materialidade do crime previsto na Lei 2.850, cujo parecer foi acolhido pelo juízo, páginas 1279 a 1280, declinando a competência e remetendo os autos para redistribuição, vez que não reconheceu existirem indícios de autoria e materialidade do crime de integrar a organização criminosa. Esta decisão fora proferida em 24 de janeiro do ano de 2024. Em 24 de maio do ano passado, os autos foram remetidos ao juiz da comarca de Boa Viagem, 1295, sendo distribuídos à primeira vara criminal da referida comarca, página 1296. Posteriormente, as manifestações do Ministério Público ocorreram apenas no sentido de solicitar prorrogações do prazo de investigação, sem maiores elementos juntados aos autos. Em 15 de maio de 2025, o referido órgão requereu o apensamento dos autos do procedimento de busca e apreensão requerido. A descrição acima indica a movimentação dos autos do procedimento investigatório criminal, instrumento instaurado em desfavor do paciente. Ao longo de todas as movimentações lá contidas, não foi visualizado nenhum elemento concreto da possível prática de quaisquer dos crimes inicialmente cogitados pelo Ministério Público. A vasta documentação diz respeito tão somente às ações judiciais movidas pelos advogados em desfavor de instituições bancárias, em nome das supostas vítimas, alhures mencionadas, visando a restituição de descontos indevidos de empréstimos consignados e de indenização a título de
danos morais. Ainda que existam dezenas de processos, o Ministério Público, ao longo dos anos, sequer fez menção ao teor das respectivas ações, não indicando quais seriam os elementos que poderiam ensejar a prática dos crimes objetos da investigação. O que havia dizia respeito somente à possível prática de advocacia predatória, que, como dito, não se trata por si de uma conduta prevista em qualquer lei penal brasileira. A esse respeito, convém esclarecer que este juízo não está desenvolvendo qualquer defesa ou juízo de valor positivo à prática da advocacia predatória. Pelo contrário, para melhor entender este caso cientificamente, à luz do direito, é preciso entender no que consiste essa prática, a qual se trata de uma conduta de, aspas, litigância abusiva, ou, como é conhecida, litigância predatória, através da qual estabelece uma prática abusiva e repetitiva de ajuizamento de ações judiciais em massa, por vezes padronizadas, com fundamentos frágeis ou genéricos, geralmente sem conhecimento ou participação efetiva dos clientes. Em casos dessa natureza, há o envolvimento de pessoas vulneráveis, como idosos ou analfabetos, e tem como objetivo principal obter lucro rápido, por meio de acordos, muitas vezes sem que a parte autora saiba ou receba os valores, o que caracteriza clara afronta à boa-fé processual, fenômeno também denominado de assédio processual. Tal prática abominável é, sem dúvida, compreendida como uma violação ética às diretrizes do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, ao transformar o exercício da advocacia em atividade meramente mercantil, desvirtuando sua função social e contribuindo para a sobrecarga do Poder Judiciário. No entanto, é importante destacar que tal conduta, por si só, mais uma vez repito, não configura necessariamente ilícito penal. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial número 2021-665 do Mato Grosso do Sul, no qual foi firmada a tese repetitiva de número 1198, tratou da chamada litigância predatória, reconhecendo a possibilidade de o juiz, diante de indícios dessa prática, exigir a apresentação de documentos adicionais para instrução da petição inicial. Referido julgado não tratou a conduta como criminosa, mas legitima medidas processuais de contenção e saneamento, com fundamento no poder geral de cautela do juiz. Transcreve-se a ementa para fins de esclarecimento. Destaco aqui a parte em caixa alta da ementa. Proposta de afetação, recurso especial, interposto contra acórdão proferido no julgamento do IRDR, rito dos recursos especiais repetitivos, contratos bancários, ação declaratória de inexistência de relação jurídica com repetição de valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, indícios de litigância predatória, exigência de documentos capazes de evidenciar minimamente o direito alegado, poder geral de cautela. E continua nos subitens da ementa, o tribunal dizendo: delimitação da controvérsia, possibilidade de o juiz, vislumbrando
a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com a apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como, por exemplo, procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários. Decisão de relatoria do ministro Moura Ribeiro, segunda sessão, julgado no dia 2 de maio de 2023, RESP, 2021.665, Mato Grosso do Sul. Continuo. A tese firmada no julgamento IRDR número 801.887, dígito 54.2021.8.12.0029/5, sequência de 4 zeros, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, acolhida pelo STJ, estabelece que, aspas, o juiz, com base no poder geral de cautela, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, pode exigir que a parte autora apresente documentos atualizados, tais como procuração, declaração de pobreza e de residência, bem como cópias dos contratos e dos extratos bancários, considerados indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso 4, do CPC. Fecho aspas. Tese firmada no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Vinculando aqui a possibilidade de advocacia predatória a uma situação passível de saneamento processual. Ou não, né? Mas saneamento processual. Portanto, embora a atuação predatória de determinados advogados possa configurar infração ético-disciplinar e ensejar medidas de controle processual, sua caracterização como crime exige a presença de outros elementos típicos, dolosos e materiais, que extrapolem a mera irregularidade profissional, o que não haviam sido identificadas nos autos do PIC em análise. Após a análise das condutas descritas, especialmente à luz do conceito de advocacia predatória e das diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo 1198, impõe-se agora o exame da existência ou não de justa causa para a instauração e o prosseguimento do presente procedimento investigatório criminal PIC. Uma vez analisado em que consiste a advocacia predatória e se existe algum meio de controlá-la, enquanto somente a advocacia predatória, passo agora a ver se, no caso concreto, nós temos uma justa causa que pudesse ensejar o procedimento investigatório criminal levado a cabo. E aí venho dizendo, para tanto, faz-se necessário o desenvolvimento de alguns conceitos jurídicos essenciais à compreensão do Instituto da Justa Causa no âmbito da persecução penal, os quais serão a seguir delineados, a fim de embasar tecnicamente a análise da viabilidade da investigação em questão. Não restam dúvidas acerca da competência do Ministério Público para investigar em busca dos elementos necessários para o exercício da ação penal em juízo, ainda que inexistente disciplina legislativa específica acerca de sua atuação. Mas é sempre imperiosa a necessidade de se resguardarem, durante a investigação, os direitos e garantias fundamentais dos investigados e as prerrogativas funcionais dos defensores. A questão foi consolidada e pacificada através do julgamento do recurso extraordinário número 593.727. Isso não é uma questão nova. Essa necessidade do respeito aos direitos fundamentais da investigação e da questão do exercício profissional já é tese conhecida do Supremo Tribunal Federal, já é assunto, objeto de análise, através do recurso extraordinário 593.727, em sede de repercussão geral, na qual foram afirmada a seguinte tese:
o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas sempre por seus agentes as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e também as prerrogativas profissionais de que se acham investidos em nosso país os advogados. Lei 8.906, 94, artigo 7º, notadamente os incisos 1, 2, 3, 11, 13, 14 e 19, sem prejuízo da possibilidade, sempre presente no Estado Democrático de Direito, do permanente controle jurisdicional dos atos necessariamente documentados, súmula vinculante 14, praticados pelos membros dessa instituição. Fecho aspas. Nesse sentido, explica a doutrina de Sérgio Rebouças, que após a pacificação da questão, a instauração do procedimento investigatório pelo Ministério Público se dava com fundamento no artigo 27 do CPP, cuja literatura assim estabelece: qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo, lugar e os elementos de convicção. Continuo. Podendo, por outro lado, a instauração também se dá de ofício. Posteriormente, com o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 2.943, 3.309 e 3.318 da Suprema Corte, definiu os parâmetros para que o Ministério Público instaure procedimentos investigatórios por conta própria, ressalvando a necessidade de respeito a todos os direitos e garantias da pessoa investigada e dos advogados que atuam em sua defesa, fixando a necessidade de obediência às mesmas regras e prazos do inquérito policial. E aqui eu venho destacando duas teses fixadas. A primeira delas, o Ministério Público dispõe de atribuição concorrente para promover por autoridade própria e por prazo razoável investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias individuais que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Devem ser observadas sempre por seus agentes as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e também as prerrogativas profissionais da advocacia, sem prejuízo da possibilidade do permanente controle jurisdicional dos atos necessariamente documentados, súmula vinculante 14, praticados pelos membros dessa instituição. Tema de número 184. E o segundo, a realização de investigações criminais pelo Ministério Público tem por exigência: 1. Comunicação imediata ao juiz competente para a instauração e o encerramento de procedimento investigatório com o devido registro e distribuição. 2. Observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para a conclusão de inquéritos policiais. 3. Se for necessário um maior prazo para concluir a investigação, o Ministério Público somente poderá prosseguir com autorização do juiz, esteja o investigado preso ou em liberdade. 4. Distribuição por dependência ao juiz do que primeiro conhecido de PIC ou inquérito policial, a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações. 5. Aplicação do artigo 18 do CPP ao PIC, instaurado pelo Ministério Público. Continuo. Auri Lopes Júnior, da mesma forma, defende a atuação do Ministério Público no exercício do papel de investigador, estando legitimado a instruir seus próprios procedimentos investigatórios criminais, mas devendo obedecer, no mínimo, o regramento do inquérito policial, sem perder de vista a preservação do rol de direitos e garantias do investigado, e sempre submetido ao controle de legalidade do juiz das garantias. No mesmo sentido, Nestor Távora sustenta que essa atuação do parquê está amparada na própria Constituição, que o autoriza a colher por conta própria elementos investigativos
mas obedecendo a prazo razoável às garantias e direitos individuais, estando compreendida como uma competência do órgão. Portanto, considerando que o PIC se submete às mesmas regras e controles do inquérito policial para a sua instauração, é imprescindível a existência de justa causa, compreendida como os indícios de autoria e materialidade da prática delitiva. Em nosso sistema processual, a legislação não contemplou causas específicas para o trancamento do inquérito policial, sendo formada a orientação através da doutrina, no sentido de que as causas de arquivamento do inquérito e, por extensão, do PIC, são as hipóteses de rejeição liminar da denúncia, prevista no artigo 395 do CPP, e de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do CPP, dentre elas, a inexistência de justa causa. Nesse sentido, eu trago jurisprudência, corroborando, né, com essas causas que ensejariam o trancamento, né, da investigação criminal. Para não ser muito cansativo, deixo de lê-las e continuo dizendo. Assim, é preciso sedimentar a compreensão de que a existência de uma investigação sem elementos concretos que a justifiquem constitui, de fato, grave e injusto constrangimento ilegal ao investigado, cabendo ao Poder Judiciário cessar eventuais arbítrios e ilegalidades quando devidamente provocado. Para ilustrar o raciocínio, trago trecho do julgamento do habeas corpus número 8.564, de lavra do ministro Sepúlveda Pertence, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Um trecho curto, mas um tanto didático, que eu peço permissão aqui para ler. Disse lá o ministro, nesse julgamento: estamos todos cansados de ouvir que o inquérito policial é apenas um ônus do cidadão, que não constitui constrangimento ilegal algum e não inculpa ninguém. Entre parênteses, embora depois, na fixação da pena, venhamos a dizer que o mero indiciamento constitui maus antecedentes. São todas desculpas, senhor presidente, de quem nunca respondeu a inquérito policial algum. Fecha aspas, o ministro. Mas é demais dizer-se que não se pode sequer examinar o fato sugerido, o fato apontado, e impedir a sequência de constrangimentos de que se constitui uma investigação criminal, seja ela policial, ou seja, no caso judicial, sobre alguém que, à primeira vista, se evidencia não ter praticado crime algum, independentemente de qualquer juízo ético a fazer no caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é certa, é certo que, afirmada em uns poucos casos e por motivos evidentes, tem sido sensível à necessidade de proteger pelo habeas corpus situações de evidente atipicidade do fato criminoso. Fecho aspas, continuo no voto dizendo: para melhor fundamentação, cumpre traçar um paralelo com o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, cujo regimento interno prevê, entre as hipóteses de arquivamento de inquérito de competência do relator, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. Tal previsão reforça a ideia de que a justa causa, enquanto condição de procedibilidade da investigação penal, exige a presença de elementos concretos que justifiquem a continuidade da investigação. Diante de todas as considerações teóricas e jurisprudenciais até aqui desenvolvidas,
acerca do conceito de justa causa, passa-se a sua análise sob a ótica do caso concreto, o que possibilita a constatação, à luz dos documentos acostados aos autos, acerca da ausência evidente de elementos mínimos aptos a demonstrar a materialidade de infração penal, tampouco a existência de indícios razoáveis de autoria que pudessem justificar, ainda que em sede preliminar, a instauração do procedimento investigatório criminal nos moldes em que ocorreu. Os elementos reunidos não ultrapassam o plano da conjectura, sendo incapazes de individualizar condutas, ou mesmo correlacionar de forma objetiva os investigados a práticas criminais típicas. Assim, revela-se ausente a justa causa exigida para a deflagração do PIC. Por outro lado, ainda que ausentes elementos de autoria e materialidade para a instauração do procedimento, é possível vislumbrar que, no decorrer da investigação, elementos mais concretos pudessem ser produzidos pelo Ministério Público, o que legitimaria o prosseguimento da investigação, a exemplo do depoimento da testemunha M, que afirmou, perante a autoridade investigadora, não ter conhecimento das ações judiciais instauradas e não ter recebido todos os valores apurados. Assim, seria razoável admitir, em tese, a existência de justa causa superveniente, apta a suprir eventual irregularidade, verificada no momento da instauração do procedimento investigatório. A título de comparação, é pacífico na jurisprudência, inclusive no âmbito desta Corte Estadual, o entendimento de que, embora uma ação penal possa ser inicialmente deflagrada sem justa causa, isto é, sem a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, a produção de provas durante a instrução é capaz de suprir tal deficiência, de modo a afastar a necessidade de trancamento da persecução penal. Não havia antes, mas, enfim, surgindo após, né, é de se considerar regular a tramitação da ação. Tal raciocínio se fundamenta na lógica da economia processual e na preservação da efetividade da jurisdição penal, porquanto seria desarrazoado extinguir o processo diante da ausência inicial de justa causa, se no curso da ação foram produzidos elementos aptos a suprir tal lacuna, facultando-se ao titular da ação penal, inclusive, o oferecimento de nova denúncia, com base nessas mesmas provas. O mesmo raciocínio acima se aplica em tese ao presente feito, ou se aplicaria em tese ao presente feito, a fim de admitir eventual legalidade do PIC instaurado. Contudo, considerando a possibilidade de se admitir a existência de elementos supervenientes, passo à análise específica dos argumentos suscitados pela defesa, quanto à validade da medida de busca e apreensão realizada, uma vez que tais elementos foram justamente os que fundamentaram o requerimento e embasaram a decisão que deferiu a diligência, razão pela qual sua legalidade e regularidade merecem exame detido. Ao analisar os autos do pedido de representação, de busca e apreensão e sequestro de bens móveis em favor dos pacientes, sob o número 80.046.18.2024.8.06.0051, o Ministério Público embasa seu pedido com amparo na prática do ajuizamento de ações predatórias, ao passo que os investigados repassariam valores desproporcionais aos clientes, estes com perfil de pessoas idosas e vulneráveis. Desta feita, aduzem que os fatos por eles narrados agora
enquadram-se nos crimes de associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, apropriação indébita, 168 do mesmo Código, e patrocínio infiel, 355 do Código Penal. Sustentou-se que os investigados elaboram peças processuais para instruírem, aspas, ações declaratórias de inexistência de débito, cumulado com reparação de danos morais, com pedido de restituição de indébito, fecho aspas, em favor de pessoas idosas e vulneráveis contra instituições bancárias. O Ministério Público ampara seu pleito, novamente, nos documentos já mencionados alhures, remetidos pelo juiz da comarca de Madalena. Destaca que o senhor FELS teria afirmado que a investigada SNP teria dito que ele possuía 53 processos judiciais em seu nome, mas que não foram localizados pelo parquê. O principal depoimento das testemunhas que embasou o pedido do órgão investigador foi o da senhora MTS, que afirmou ter recebido valores consideravelmente inferiores aos ganhos nas ações judiciais e que não teria conhecimento das referidas ações. Assim, o Ministério Público enquadra as condutas dos advogados nos crimes mencionados acima e passa a fundamentar o pedido de busca e apreensão nas residências e escritórios dos investigados. E aqui eu cito o trecho do pedido, para não ser por demais cansativo, furto-me a leitura, consta nos autos, e também trago o trecho da decisão do juiz que determinou a busca e apreensão mencionada. E continuo dizendo, é perceptível que o deferimento da medida de busca e apreensão pela autoridade coatora baseou-se nos exatos termos do que destacou o Ministério Público em sua representação, amparando-se o juiz nas alegações do parquê, nos documentos remetidos pelo juiz de Madalena, que apontavam a prática de litigância predatória, e no depoimento da testemunha Maria Denise Rodrigues, que apontava desconhecimento das ações judiciais, bem como as dezenas de ações judiciais movidas em favor dos clientes. Ocorre que em nenhum momento ficam evidentes quaisquer indícios de autoria e materialidade de crime. Ainda que se mencione o depoimento da senhora M, não acostado aos autos da medida de busca e apreensão, mas apenas mencionado pelo parquê, no sentido de que ela só teria recebido os valores de R$1.000 e R$12.000 dos advogados, quando as indenizações em seu nome ultrapassariam o montante de R$40.000, esses depoimentos são fragilizados pelas certidões judiciais das comarcas de Madalena, da comarca de Madalena, nas quais os clientes, incluindo M e I, comparecem à vara e atestam perante o servidor da vara judicial que tem conhecimento das ações judiciais. Essas certidões, de fácil acesso em consulta aos autos, indicam conhecimento de todos os processos judiciais movidos em favor dos clientes, dos investigados, e colocam, portanto, descrédito na alegação de desconhecimento das ações e aprofundam a necessidade de discussão a respeito da existência ou não de justa causa para o deferimento da medida. Em outras palavras, onde está a verdade? No que foi verbalizado ou no que foi escrito dentro dos autos? Portanto, são cabíveis as seguintes indagações. Primeira delas, seria razoável deferir medidas de busca e apreensão com base em depoimentos frágeis, de desconhecimento de ações judiciais e de recebimento de valores inferiores aos proventos, quando cotejado com as ditas certidões mencionadas? Segundo, não seria razoável deferir medidas menos invasivas, tais como intimação dos investigados para prestação de contas, por exemplo? A doutrina esclarece que a autorização judicial
para busca e apreensão domiciliar só poderá ser concedida se houver justa causa e necessidade dessa medida, como cautelar e autônoma de obtenção da prova. Essa justa causa se reflete na exigência de suporte indiciário mínimo quanto à existência de fato constitutivo de crime e da respectiva autoria. É o conhecido fumus commissi delicti. Além disso, deve-se demonstrar a existência de indícios de que a prova buscada se encontra no interior de determinado domicílio, de maneira a justificar a medida de busca realizada ali. Continuo com os ensinamentos de Sérgio Rebouças, acerca da busca e apreensão, aspas, para o professor. Nesse sentido, não se admite a realização de busca domiciliar como meio excepcional de obtenção de prova, sem a pré-existência de suporte informativo e probatório mínimo, obtido por outras fontes, quanto à existência do fato e a respectiva autoria. A busca não pode constituir instrumento de pesquisa genérica por possíveis elementos de prova, na prática conhecida como fishing expedition, pescaria probatória ou expedição probatória, assim definida por Alexandre Moraes da Rosa. Fishing expedition, ou pescaria probatória, é a procura especulativa no ambiente físico ou digital sem causa provável, definida, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados, desvio de finalidade, de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém, como observado recentemente pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar agravo regimental interposto no âmbito do RHC 562 Mato Grosso, citando o artigo de Moraes da Rosa, aspas, os indícios de autoria antecedem as medidas invasivas, não se admitindo, em um Estado democrático de direito, que primeiro sejam violadas as garantias constitucionais, para só então, em um segundo momento, e eventualmente, se justificar a medida adotada, sob pena de se legitimar verdadeira fishing expedition. A necessidade, por sua vez, se traduz, sobretudo, na demonstrada insuficiência de meios menos invasivos para a obtenção da prova buscada. Os elementos somente podem ser alcançados mediante a busca e apreensão domiciliar. Além disso, tem-se a necessidade de urgente emprego da medida para afastar o risco de desaparecimento, de destruição ou de perecimento da prova buscada. Reclama-se motivação e fundamentação específicas nesse aspecto na decisão judicial que determinar a busca, fecho aspas. Continuo. Portanto, para o regular deferimento de uma medida dessa natureza gravosa, é imperiosa a existência prévia dos indícios de autoria e materialidade dos crimes, objetos da investigação, não podendo, em hipótese alguma, compreender pela existência desses indícios após a medida, pois caracterizaria a expedição probatória, que macula sobremaneira a obtenção das provas, bem como a medida precisa ser necessária, ou seja, quando inexistente outros meios de obtenção de provas menos invasivas. Para melhor formar um convencimento sobre o caso, recorro-me aos ensinamentos de Robert Alexy e sua teoria da proporcionalidade, enquanto mecanismo de solução de conflitos entre normas de caráter fundamental. O autor explica que quando o aplicador da norma estiver em face de 2 ou mais direitos constitucionais em rota de colisão, cuja solução não seja evidente,
pode-se alcançar o pretendido equacionamento a partir de 3 passos denominados trilha da proporcionalidade. No caso em apreço, se está diante do direito à intimidade e privacidade dos investigados, cujo caráter se mostra ainda mais sensível, considerando que a medida realizada visava a obtenção de documentos pertinentes ao exercício de sua profissão, cujo sigilo é inerente à sua própria natureza. De outro, se está ao lado de uma potencial violação aos direitos patrimoniais dos acusados, em face da segurança pública de maneira reflexa, embasada pelo poder-dever de investigação do Ministério Público. Assim, o primeiro passo dos 3, acima, diz respeito à verificação da adequação, ou seja, as medidas que seriam suficientes para a obtenção de elementos para identificar se haveriam elementos da prática de crimes. Dentre estas medidas, pode-se citar a busca e apreensão realizada e a intimação dos investigados para prestação de contas e esclarecimentos do bojo do processamento do PIC. O segundo passo seria a verificação da necessidade, dentre as medidas que se mostram adequadas, quais poderiam atingir em melhor extensão o objetivo pretendido. Desse modo, entendo que as 2 possíveis medidas teriam o condão de atingir os esclarecimentos pretendidos, cada uma em certo limite, mas o exame não se exaure nesse momento, sendo necessária a análise do terceiro e último passo, o da proporcionalidade em sentido estrito. Então, dentre as 2 medidas, a busca e a apreensão, né? E eventual prestação de contas para esclarecimento, né? No bojo do PIC. Qual das 2, né? Poderia ser a mais indicada juridicamente? Segundo, uma análise da proporcionalidade. Analisando a proporcionalidade em sentido estrito, tem-se que esse terceiro passo impõe ao julgador a tarefa de equilibrar a proibição de excessos com a vedação de proteção deficiente aos direitos fundamentais, avaliando quais medidas de persecução penal são adequadas e proporcionais, sem gerar tensionamento desnecessário a bens jurídicos constitucionalmente tutelados. A decretação de busca e apreensão com base em elementos precários, sem a devida demonstração de justa causa e necessidade concreta, representa violação significativa aos direitos à intimidade, à vida privada e ao sigilo profissional, especialmente quando a diligência recai sobre escritório de advocacia. Medidas menos invasivas, como a requisição de documentos e informações diretamente aos investigados, poderiam atender de forma suficiente ao interesse investigativo, permitindo, inclusive, o eventual prosseguimento da apuração com base em novos elementos, ou, na ausência destes, seu arquivamento. A adoção imediata da medida mais gravosa, sem a prévia tentativa de solução por vias menos restritivas, revela-se, no nosso entendimento, desproporcional e incompatível com os princípios do devido processo legal e da intervenção mínima no âmbito penal, o que é unanimidade entre os autores. O direito penal é o direito da intervenção mínima, por razões óbvias. Dessa forma, a medida mostrou-se absolutamente desproporcional, carecendo de justa causa diante da ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade. No tocante aos crimes sob investigação, mais uma vez, insisto, as certidões acostadas aos autos que demonstram o conhecimento dos clientes acerca das ações judiciais afastam a configuração do delito de patrocínio infiel. Não são documentos que foram juntados, são certidões exaradas nos autos, dando conta desse conhecimento por parte dos clientes. Da mesma forma, os depoimentos colhidos, marcados por fragilidade evidente, não são suficientes para sustentar indícios concretos de apropriação indébita, especialmente para justificar a adoção de medida tão gravosa e invasiva.
E aqui acrescento verbalmente, né, segundo as lições, né, citadas no voto, a inexistência também de qualquer medida judicial que, no âmbito da liberação de valores, tivesse demonstrado algum receio com a advocacia predatória e exigido documentação, além ou a mais, como ensina a jurisprudência, que pode ser feito pelo juiz no exercício do seu poder de cautela. Como desdobramento lógico, também não se verifica a presença de elementos caracterizadores do crime de associação criminosa, cuja tipificação exige a demonstração de vínculo estável e permanente, voltado à prática de outros delitos, os quais, no presente caso, não restam minimamente delineados a partir dos elementos constantes nos autos. Assim, quando existente medida de busca e apreensão em que não são fornecidos elementos concretos da existência da prática de crime, sejando a justa causa, medida que se impõe é o reconhecimento da flagrante ilegalidade apta a ensejar o reconhecimento da nulidade de todo o procedimento e a mácula das provas obtidas, ainda que na via estreita e nos limites sumários do habeas corpus. Aqui eu cito jurisprudência corroborando com esse tipo de conclusão. E continuo, já me aproximando do final. Divirjo com a devida vênia da eminente relatora para entender ilegal a medida de busca e apreensão deferida e realizada, estando maculados por flagrante ilegalidade os elementos colhidos com a medida, devendo todos os objetos apreendidos serem restituídos aos investigados, notadamente aqueles contidos nos autos de cumprimento de mandado judicial de páginas 1715 a 1767. No tocante à continuidade da investigação por meio do procedimento investigatório criminal, observa-se que o elemento que, em tese, poderia indicar indícios mínimos de autoria e materialidade de tudo quanto colocado, autoria e materialidade de eventual ilícito penal, consiste no depoimento da testemunha M, que afirmou ter recebido valores, mas que seriam inferiores aos deferidos a título de indenização. Diante disso, impõe-se avaliar se tal elemento, de forma isolada, seria apto a justificar a permanência do procedimento investigativo. Conforme já consignado, esse depoimento perdeu força probatória diante das certidões expedidas pelo Poder Judiciário nos autos dos processos, que demonstram que os beneficiários tinham conhecimento da existência e do regular andamento das respectivas ações judiciais. Tais documentos foram emitidos pela Secretaria da Vara Única da Comarca de Madalena, por servidor público no exercício regular de suas funções, razão pela qual ostentam presunção relativa de veracidade, sendo admissível prova em sentido contrário, que até o momento não foi apresentada nos autos. Assim, em sede de cognição sumária, tais certidões possuem, no nosso entendimento, maior valor probatório do que alegações genéricas constantes nos depoimentos colacionados pelo Ministério Público. Registre-se ainda que o próprio parquet, ao apresentar o requerimento de busca e apreensão, já demonstrava ciência da existência dessas certidões judiciais. Mas, mesmo assim, optou por pleitear a medida. Nesse sentido, merece destaque o seguinte trecho extraído da peça de representação, constante à página 18 dos autos do pedido de busca e apreensão. Peço licença para não ler, para não ser repetitivo, em que o Ministério Público pede, solicita a medida de busca e apreensão. Continuando, acrescento. Não só as certidões enfraquecem essas alegações
mas a documentação acostada pelos impetrantes nos autos deste habeas corpus fazem prova em sentido contrário, notadamente no tocante aos recibos e comprovantes de transferências de valores equivalentes ao acordado por eles e os clientes, indicando que teriam recebido os valores conforme acordado. Destaco que a análise desses documentos apresentados pelos impetrantes não caracterizam dilação probatória, que é incabível no procedimento sumário deste habeas corpus, mas o que está sendo realizado, na verdade, é a análise dos elementos de prova já constituídos nos autos do mandamus, ou seja, a averiguação de plausibilidade das alegações da defesa, que ensejam a constatação de flagrante ilegalidade na continuidade da medida. Ao analisar tais documentos, observo que os impetrantes acostaram as certidões judiciais de ciência dos processos por eles movidos em favor dos clientes contra as instituições bancárias, os recibos dos valores com indicativo dos montantes acordados e os comprovantes de transferências para os clientes, conforme páginas 107 a 245. Nas páginas 107 a 130, constato certidão atestando o conhecimento de FELS de 17 ações judiciais movidas pelos investigados, bem como recibos referentes aos processos, tais no total de R$ 1.905, e certidões emitidas pela própria vara, indicando que ele recebeu os valores referentes aos acordos dos mencionados processos. Da mesma forma, referente ao valor de R$ 3.874, R$ 1.500, referentes aos processos tais, o valor de R$ 5.390,67, referentes ao processo número tal, acompanhado recibo e comprovante de transferência pela investigada S, o valor de R$ 9.705,42, referente ao processo tal, acompanhado do recibo e comprovante de transferência. Já nas páginas 131 a 153, constato certidão atestando o conhecimento de JAF de 11 ações judiciais movidas pelos investigados, bem como recibos referentes aos valores de R$ 1.577,63, referente ao processo número tal, R$ 7.023,25, referente ao processo número tal, R$ 2.012,44, referente ao processo tal, todos esses valores acompanhados dos recibos e comprovantes de transferência para o beneficiário. E assim são com relação aos demais. E já verdadeiramente me aproximando do fim, digo, portanto, considerando que os valores pagos pelas instituições financeiras foram depositados inicialmente nas contas dos advogados e conforme os documentos constantes dos autos repassados aos respectivos clientes, não se vislumbram elementos mínimos aptos a indicar a prática do crime de apropriação indébita. Não há qualquer indício de que os advogados tenham se apropriado ilicitamente de quantias pertencentes aos representados. Tampouco há provas que demonstrem retenção indevida de valores. Da mesma forma, não se verifica o crime de patrocínio infiel, uma vez que os pagamentos foram efetuados e os clientes, ao menos em tese, tinham ciência da propositura das ações judiciais, conforme indicam as certidões emitidas por servidor público da vara competente nos autos. Por consequência lógica, também não se evidenciam os requisitos mínimos para a configuração do crime de associação criminosa, haja vista a ausência de indícios de vínculo estável e permanente entre os investigados, voltada à prática reiterada de infrações penais.
Diante desse cenário, verifica-se a inexistência de justa causa para o prosseguimento do presente PIC, passados mais de 5 anos desde sua instauração, sem que tenham sido colhidos elementos probatórios concretos e minimamente consistentes que indiquem a ocorrência de infração penal e sua autoria, a manutenção do feito representa constrangimento ilegal em afronta aos princípios do devido processo legal, da razoável duração do processo e da intervenção mínima no âmbito penal. Assim, divirjo também da relatora neste ponto e voto para determinar o trancamento do procedimento investigativo com fulcro no artigo 395, inciso 3 do CPP, ante a manifesta ausência de pressupostos legais e probatórios que justifiquem sua continuidade. Ressalta-se por oportuno que o arquivamento do presente feito não impede que, na hipótese de superveniência de novos elementos probatórios concretos, o Ministério Público venha a instaurar novo procedimento investigatório nos termos do ordenamento jurídico brasileiro vigente. Dessa forma, com base nas razões indicadas, divirjo do voto da eminente relatora para conhecer do habeas corpus e conceder a ordem para declarar ilegal a busca e apreensão realizada, com a consequente devolução dos documentos e objetos apreendidos aos investigados e ainda determinar o trancamento do procedimento investigatório criminal por ausência manifesta de justa causa, configurando o constrangimento ilegal sanável através da concessão do presente writ. Este é o voto. A desembargadora Silvia, embora não integre mais a Câmara, mas uma vez já tendo votado, seu voto permanece e de forma imutável. A desembargadora Lígia agora deve prolatar o seu voto, né? É consultada a prolatar o seu voto. Como vota? Seu voto, presidente, foi muito criterioso, minudente,